بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أزكى صلاة وأتم التسليم وبعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة صدق الله العظيم. Estimados irmãos e irmãs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Estamos na lição número 144 e hoje vamos dar ainda continuidade com alguns masails, alguns assuntos, alguns aspectos ainda ligados ao salat do viajante. Tendo em conta o versículo do Corão que comecei a recitar, onde Allah subhanahu wa ta'ala diz: quando viajardes na terra, não há nenhum impedimento, não há pecado em vocês diminuírem o salat ou reduzirem o salat. Falamos aquele salat de 4 rakats, salat fard, passa a ser 2 rakats, passa a ser efetuado 2 rakats. Nós mencionamos que para Imam Abu Hanifa é obrigatório que o salat seja reduzido, porque o profeta sallallahu alaihi wasallam disse, o profeta sallallahu alaihi wasallam sempre diminuiu e disse é uma caridade de Allah subhanahu wa ta'ala que deu a nós e nós temos que aceitar esta caridade. Quanto à posição do Imam Shafi, rahimahullah, ele diz que Allah subhanahu wa ta'ala diz no Corão: فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ. Não há pecado para vocês se vocês diminuírem o salat. Então, isto significa se a pessoa, mesmo estando em viagem, se ele quiser fazer o salat completo, este indivíduo poderá fazer o salat completo. Alguns aspectos que nós deixamos nas aulas anteriores que são pertinentes antes de nós fecharmos este capítulo, antes de nós terminarmos este capítulo relacionado ao salat do viajante. Gostaria de ressalvar que durante a viagem o crente não deve de jeito algum negligenciar o salat, porque é uma obrigação que cai sobre ele em qualquer momento da sua vida, mesmo que o meio de transporte esteja em movimento. Hoje, com o desenvolvimento que temos, é fácil esta percepção, né? No avião, ou estando num navio, ou estando até no autocarro. Não quer dizer que você, por estar no autocarro, não tem como fazer salat, não tem como ficar em pé, não tem espaço. Não quer dizer que o teu salat não torna-se obrigatório, ou você não pode pensar que está escusado de fazer salat por causa da situação que está. Se não consegue fazer salat em pé, porque não tem como, faça salat sentado, mas não deixe o salat tornar-se qadá. E hoje, como estamos a falar da questão relacionada à junção do salat, já abordamos alguns aspectos na aula passada, que iremos também falar um pouco mais na próxima aula, alguns masail relacionados ainda à junção do salat. Hoje é fácil, você está na viagem, você não consegue fazer salat no momento, poderá retardar, faça a intenção de juntar o salat na hora do próximo salat. Portanto, você não pode deixar o salat passar. Segundo aspecto, para a mulher que pretenda viajar, ela deverá estar acompanhada por seu marido, por seu marido, ou por seu irmão, ou por seu pai, ou por seu tio, ou por um mahram. Mahram significa uma pessoa com quem esta mulher é proibido casar. Esse chama-se mahram. E é importante ressalvar que é proibido a mulher viajar sozinha. É proibido. O Sharia proíbe a mulher viajar sozinha. O terceiro aspecto que vamos abordar é se a pessoa estiver num local e não ter como saber a direção do Qibla, então ele deverá procurar alguém que indique a direção do Qibla. E hoje é fácil, nós temos a tecnologia, nós temos nossos celulares, nós temos a bússola, é fácil nós sabermos a direção do Qibla. Mas se mesmo assim não souber, não tiver esta habilidade, não tiver esta indicação, deverá fazer um cálculo aproximado no que diz respeito à direção de Qibla e efetuar o salat naquela direção que a sua mente lhe indicou. A mente disse que, olha, a Qibla só pode ser este lado. E ele fez salat naquela direção. Portanto, caso descubra mais tarde que a direção estava errada,
Então não é obrigatório repetir o Salah porque o Qibla estava errado. Por quê? Porque ele fez um cálculo aproximado. Não teve quem perguntar, não teve como saber, não teve nenhum aparelho, talvez para lhe indicar a direção de Qibla, mas ele fez um cálculo aproximado que Qibla deve ser nesta direção e ele fez Salah naquela direção. Se mais tarde se aperceber que a direção que ele fez o Salah não era a direção correta, então o Salah não torna-se inválido. O Salah não torna-se inválido. Mas na perspectiva contrária, se ele não faz o Tahari, não faz um cálculo aproximado da direção da Qibla, não está ninguém para lhe dizer qual é a direção da Qibla, ele não tem meios para saber qual é a direção da Qibla, e ele não faz Tahari, não faz um cálculo aproximado da direção da Qibla e só faz Salah numa certa direção. E mais tarde ele passa a saber, ou ele descobre que a direção que ele fez o Salah não é direção da Qibla, então este Salah será obrigatório ele repetir o Salah. Por quê? Porque o Qibla, ele não teve a direção da Qibla correto e se apercebeu mais tarde qual era a direção da Qibla. Por ele não ter feito o Tahari, não ter feito o cálculo aproximado da Qibla, então o Salah dele torna-se inválido. Volto a repisar que durante a viagem reduz-se os 4 rakats fard do Salah, que é Zuhr, Asr e Isha, reduz para metade, para 2 rakats. E esta redução nós já dissemos que é conhecida por Qasr. Não é? É conhecida por Qasr, iremos aqui mencionar vários momentos. Qasr, que significa a redução e diminuição do Salah. Que significa o Salah que era de 4 rakats, passa a ser 2 rakats. Faz 2 rakats e faz salam, este Salah já está feito. Outra coisa que é importante salientar é relacionado ao que Imam Shafi'i rahimahullah menciona, que para o viajante, para a pessoa poder usufruir do qasr ou da diminuição do Salah, é necessário que seja uma viagem permitida no Sharia, tal como Hajj, está a viajar para o comércio, está a viajar para visitar a família, está a viajar para passeio, não é? Este tipo de viagem que o Sharia permite a pessoa viajar. Mas se for para um fim pecaminoso, então, de acordo com o Imam Shafi, ele não poderá usufruir do qasr. Como, por exemplo, ele está a viajar para praticar algo haram, está a viajar para assaltar alguém, está a viajar para roubar, está a viajar para encontrar com uma mulher que é haram, para estar com uma mulher que é haram, ou mulher para estar com um homem que é haram. Isto, o Imam Shafi diz, este indivíduo não poderá beneficiar-se do qasr. Enquanto que Imam Abu Hanifa diz que a permissão é de forma geral e independentemente da intenção da pessoa. E outra condição que Imam Shafi apresenta para a validade do qasr é que a viagem deve continuar até o fim de um certo Salah. E nós falamos isso na aula passada. Ou seja, se o viajante estiver a efetuar o Salah no avião ou no navio e chegar ao destino antes de terminar este Salah, então terá que completar os 4 rakats. Quer dizer, ele está a fazer Salah no avião, está a fazer Salah no navio e ele chega ao destino antes de terminar aquele Salah, então ele terá que fazer completo o Salah. Portanto, deixa de ter que fazer somente os 2 rakats. O viajante pode efetuar salat em congregação seguindo o imam não viajante. O imam não é viajante, ele chegou no masjid, ele é viajante, chegou no masjid, encontrou chão a fazer salat em congregação, o imam não é viajante. Então, neste caso, ele poderá juntar-se ao imam, mas ele irá fazer este salat por completo, pois não lhe é permitido fazer apenas 2 rakats quando estiver a seguir o imam que está a fazer 4 rakats. O outro aspecto importante é, se o viajante se servir de imam numa congregação, então as pessoas estão a viajar, chegou numa localidade e ele é imam, dirigir o salah. Então este imam poderá dirigir o salah sob forma de qasr.
o imam poderá fazer o salat como qasr. No entanto, se na congregação existirem pessoas não viajantes, estes deverão completar os 2 rakats em falta. Porque o imam, sendo viajante, ele vai fazer qasr, vai fazer 2 rakats. E se existirem pessoas que não são viajantes, estão também, juntaram-se à congregação, estes ma'mum, estes que não são viajantes, que juntaram-se ao salat deste imam viajante, vão fazer 4 rakats. Quer dizer, depois do imam fazer salam no segundo rakat, os ma'mum, aqueles que não são viajantes, vão levantar e completar os 2 rakats que faltam. Se alguém tiver salat qadá, né, de algum salat, obviamente, que ele perdeu antes de se tornar musafir, antes dele ser viajante, quando estava em casa, ele perdeu um certo salat e ele desejar pagar este salat durante a viagem, então deverá fazê-lo por completo, não é qasr. Ou seja, deverá pagar os rakats que deveria ter feito no seu local de residência, como por completo, e não qasr. Porque qasr, a diminuição é para o viajante, aqueles salates do dia, e não salat qadá. Agora, se ele tiver que pagar o salat que perdeu na viagem, enquanto ele já deixou de ser viajante, aí nós vamos encontrar posições diferentes. Imam Shafi diz ele terá que pagar por completo. Imam Abu Hanifa diz que ele terá que pagar em conformidade à situação da viagem. Perdeu na viagem que era 2 rakats, ele vai ter que pagar 2 rakats. Enquanto que Imam Shafi diz não. Se perdeu na viagem que era 2 rakats, está a pagar o salat enquanto ele já não é viajante, ele terá que pagar por completo, porque a permissibilidade dele diminuir o salat, o motivo, a causa era a viagem. E esta viagem já não se encontra quando ele estiver a pagar aquele salat. Outro aspecto que nós podemos abordar na lição 2 é relacionado ao indivíduo que muda a sua... se alguém mudar de habitação e passar a residir num outro local, então torna-se, tomar-se-á em consideração a nova residência. E se a anterior estiver localizada a menos, não é, estiver localizada naquela distância do onde se faz o qasr, não é, ou por outra, se estiver localizada acima da distância de onde se faz o qasr, que são 77 ou 88 km, como nós já havíamos falado na aula passada. Portanto, quando ele voltar para aquele local, ele será considerado como musafir. E se o viajante chegar a um local onde tem outra residência, tem sua residência, tem sua outra residência, então não será considerado de musafir lá, mesmo que pretenda permanecer por um pouco tempo, ele deverá efetuar os salats por completo. Portanto, esses são alguns masails, algumas questões, alguns assuntos que têm a ver com o salat do viajante, algumas regras que devem ser levadas em consideração quanto ao salat do viajante. E na próxima aula, inshallah, vamos trazer também alguns aspectos que têm a ver com condições da junção dos salat. Vamos falar desse aspecto, inshallah, que Allah subhanahu wa ta'ala dê a mim e a todos nós a oportunidade de pormos em prática esses ensinamentos do profeta sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk.